ouvimos há pouco o ministro Carlos Fávaro falar sobre o agronegócio, e aí eu quero ouvir o nosso time de comentaristas aqui a esse respeito. Vou começar com você, Fábio Piperno. O ministro falou da prorrogação das dívidas, explicou a questão do arroz e já sinalizou o encaminhamento de algumas medidas para liberação dessas áreas rurais, porque é o que ele falou agora, é reconstruir tudo a partir do momento em que isso já for possível. Estão perfeitas as medidas, tomara que todas as outras autoridades envolvidas resolvam o quanto antes a liberação disso, a consolidação disso tudo que ele anunciou, porque, veja, não é só esse futuro de curto prazo. A gente, tudo bem, então faltou arroz, vai lá, importa, enfim, agricultor, tem produtor que não vai ter como saldar seus débitos, então prorroga por 90 dias, ok, tudo isso aí é necessário. Só que a gente está falando de algo maior, a gente está diante de algo maior. Então, por exemplo, como é que vai ser, mesmo que se socorra esse produtor agora, como é que daqui para frente vai ser a capacidade produtiva dele? Então, esse é um evento, no caso um evento climático, que ele tem potencial para desestruturar para sempre parte desse sistema produtivo. Por quê? É possível que você tenha produtor que não consiga mais se recuperar. Vai ter gente que vai querer vender suas terras, porque afinal de contas já é a segunda enchente em sequência, né? A segunda inundação em sequência. Setembro do ano passado já foi grave. Enfim, agricultor, gente que trabalha lá nas propriedades que vai querer se mandar. Então, a gente está falando, né, de vários elos desse sistema produtivo que vão ser abalados. A infraestrutura viária, porque uma coisa é o sujeito ter, apesar de tudo isso, ter preservado a sua capacidade de produção. Ótimo, ele vai ter a terra que não foi afetada, mas como é que ele vai escoar essa produção? Então, toda essa infraestrutura produtiva, ela foi abalada e agora, nesse momento, é impossível a gente dimensionar para a gente e para o ministro qual sabe, o real impacto disso e quando é que isso vai poder voltar a um nível minimamente normal, se é que vai. Porque por exemplo, o Dávila conhece esse assunto melhor do que nós. Eu tinha um tio que foi um produtor rural muito próspero, os filhos dele também são. O meu tio era do norte do Paraná, e eles contam que depois daquela geada famosa lá de 75, muita gente que dizimou os cafezais, muita gente não quis mais saber de plantar café e partiu para outras culturas. Então, como é que vai ser isso a partir de agora? A gente não sabe. Vai ter uma reorganização disso tudo. É que tem duas coisas, né, Piperno? Como foi o caso da geada do café, como é o caso do greening aqui, que destruiu a laranja e tal, aí evidentemente há uma tendência de mudança de cultura, mas eu não acho que é o caso do Rio Grande do Sul. Eu sou um pouco mais otimista que você nesse sentido, porque eu acho que essa desgraça pode trazer uma enorme oportunidade de investimento maciço em infraestrutura no Rio Grande do Sul. E aí o Rio Grande do Sul, que é um estado não só que tem orgulho de trabalhar no agronegócio, pode ter um dos agronegócios mais competitivos ainda, porque você pode reconstruir as estradas, pode refazer os tal dos armazéns que a gente já falou para estocar isso, que são poucos em grande escala, pode criar outros mecanismos para, evidentemente, evitar essa catástrofe. Então, eu acho que pode ter um rearranjo do setor produtivo no agronegócio no Rio Grande do Sul, que é uma oportunidade que só poderia acontecer numa tragédia, porque senão iam ser sempre reformas incrementais, pontuais, resolver um problema aqui ou colar. Mas como houve um colapso geral no Estado, eu acho que pode ser uma grande oportunidade para reconstrução, se isso for blindado de pressão política. Como eu sempre falo aqui, nós deveríamos seguir o modelo da Câmara de Gestão da crise do setor energético que foi instalado no Brasil em 2001 na crise de energia, que ali o grande êxito da gestão da crise foi que ela foi blindada da pressão política. Porque você imagina num ano eleitoral de eleição municipal, o que vai acontecer? Vai ser uma pressão danada para cada um tentar aproveitar
esse momento de desgraça para tentar puxar cada vez coisas mais para o teu setor. Então, a reconstrução do Rio Grande do Sul precisa ter quase que um plano diretor tocado por esse órgão que eu chamo um comitê gestor, blindado de indicação política, para que realmente esses recursos capturados no governo, na iniciativa privada, em órgãos internacionais, sejam implementados de maneira efetiva para aquilo que é prioridade no Estado e não por aquilo que é reduto político. Então, eu vejo que isso pode ser uma grande oportunidade de reconstrução do Estado, da sua infraestrutura, numa área vital, que é, sim, salvar o agronegócio. O ministro usou uma expressão que eu gostei muito na fala dele, Alan, que é preciso ter uma visão holística. E este é o caso com o que Piperno e Dávila falam agora, é entender o ecossistema. Não é o agro isoladamente, exatamente, mas é o agro posicionado em um ecossistema que vai mover o campo, a cidade e todo o resto, né? Exatamente. Quando a gente fala em agronegócio e quando a gente usa o dado que ele representa 27% do PIB brasileiro, a gente não está falando apenas da agropecuária. A agropecuária é em torno de 4, 5%. A gente está falando de toda a cadeia. Então, o agronegócio, ele tem uma parte que é a agropecuária, depois isso vai para a indústria, então vou pensar numa plantação de laranja, depois você tem o produto industrializado, o suco de laranja, e depois você tem toda a parte de serviço, que é a logística, o escoamento dessa produção. Você precisa do transporte para os centros de distribuição nas cidades, os supermercados, por exemplo. Então, essa visão holística, ela é muito importante. Não adianta apenas atacar o problema da oferta, da produção, como o Piperno mencionou, se eu também não atacar o problema logístico e de infraestrutura. Algo que me chamou a atenção e que eu achei positivo foi a ausência de medidas de segurar o preço na caneta, né? Em nenhum momento o ministro trouxe isso. A gente sabe que nesse governo essas ideias rondam, né, de que preço você consegue segurar na caneta, como se fosse uma vontade política, mas em nenhum momento, ainda bem, ele flertou com esse tipo de medida. Pelo contrário, ele entende muito bem os mecanismos de oferta e demanda que determinam o preço, e aí a solução, uma das soluções para atacar o problema, além da reconstrução rápida do Estado, mas é, por exemplo, a importação de arroz, quer dizer, aumentar a oferta para diminuir o preço seguindo as leis de mercado. Ele também tocou num ponto importante quando ele disse assim, não se trata de intervencionismo. Ele foi enfático ao dizer isso, disse uma ou duas vezes, e explicou também que o governo não quer concorrer com os produtores. Nós vamos quebrar esses caras. Nós estamos regulando exatamente isso que o Gani explicou agora. Ele foi muito preciso nessas duas falas, né, Segra? O ministro Fávaro é um ministro criterioso. Eu acho que é uma pessoa criteriosa, não busca polarização, não gosta de polêmica. Mas quando a gente tem boa memória, eu confesso, tenho boa memória, é impossível me abster de um comentário que há 5 dias, fez um outro ministro, que o Piperno não gosta muito dele, Luiz Marinho. Que ele fez... Então, não gosta, você fala sempre que não gosta. Eu concordo contigo, você está certíssimo. Porque o ministro Luiz Marinho, há 5 dias atrás, ele afirmou que o arroz que ia na mesa do brasileiro era do MST. Então, por que não aparece agora o MST dando arroz para todo mundo? O que é impossível. Mas olha como o político deveria aprender com esse tipo de situações para evitar fazer comentários que não agregam em nada e que, além de não agregar em nada, são mentirosos. Porque se fosse assim como o Luiz Marinho disse, então não teríamos nenhum problema. O ministro Fávaro não teria nenhuma necessidade de comentar que vai ter que importar arroz porque não tem arroz. Porque foi uma fala do ministro Marinho. Errada a fala do ministro Marinho. O MST faz um monte de coisas. A maioria erradas, na minha opinião. Mas não produz arroz para todos os brasileiros. Senão, esse problema que estaríamos tendo agora não existiria. Apenas um comentário. Por favor, políticos, falem o necessário. Não inventem coisas que depois voltam em contra de vocês. Só um ponto também, como informação do ministro, o Demetrios Lema, o que o MST produz é o arroz orgânico. Sim, mas ele falou... ele não fez essa distinção. Ele falou mas que aqui era... Aqui cabe a gente explicar para a nossa audiência que são coisas distintas.